programa Pai Presente realiza ação com sentenciados. Quarto Juizado de Goiânia recebe voluntários. Lançada uma exposição em homenagem às mulheres. E em nosso estúdio vamos receber a juíza Flávia Zusa, da comarca de Lusiânia. Não saia daí que o Agenda Judiciária já está no ar. Reeducandos participaram do programa Pai Presente aqui no TJGO. Confira. Foram 6 meses desde o nascimento da criança até o reconhecimento da paternidade. A avó Ocilene incentivou a própria filha de 14 anos para ter o reconhecimento da neta pelo pai, preso há quase 1 ano. Incentivei porque eu acho importante, porque já que eu não tenho o nome do meu pai na minha certidão de nascimento, eu sei que é ruim. Aí eu, pelo menos, há muito tempo eu quis saber. Procurei tanto saber e nunca soube, que eu vim saber agora, com 24 anos, para mim não fez menor diferença mais, entendeu? Mas é uma mágoa que eu guardo da minha mãe, assim, até hoje. Eu acho que se sente uma pessoa mais segura, né? Ela sabendo da origem dela, do pai, da mãe, né? Ocilene e a filha participaram da 17ª audiência do programa Pai Presente com presos. Ao todo, 11 audiências foram concretizadas. Em 3 delas houve pedido de DNA. As outras 8 paternidades foram reconhecidas espontaneamente. O programa é executado pela Corregedoria Geral de Justiça de Goiás. Essa foi a primeira audiência realizada pela atual gestão. Para a juíza auxiliar da Corregedoria, a experiência de participar da ação foi gratificante. Para mim foi uma experiência muito interessante, achei emocionante ver, alguns pais tendo o primeiro contato com a criança. Acho o projeto extremamente valioso, principalmente porque é uma forma de inclusão dessas crianças. Porque se nós não permitirmos que essa criança tenha acesso ao nome do pai, é como se nós estivéssemos estendendo a pena que foi aplicada ao pai à própria criança. Então é uma forma de reconhecer que essa criança não pode sofrer os efeitos dessa condenação como se ela tivesse alguma responsabilidade. Ela explica que, além do nome do pai na certidão, as crianças passarão a ter outros direitos. Quando o pai estava trabalhando com registro empregatício, ela passa a ter o direito de receber mensalmente o valor e também ela vai poder pleitear a pensão alimentícia, às vezes dos genitores dessa pessoa enquanto está presa, e do próprio pai quando ele sair da prisão, se ele não pagar espontaneamente a pensão alimentícia. Para o juiz Eduardo Pérez, que coordena o Pai Presente desde o início em 2012, o projeto cumpre um serviço muito importante à comunidade. Já foram milhares de reconhecimentos de paternidade, não só em Goiânia, mas no estado inteiro, nas outras comarcas, e ele tem sido positivo. A gente vê que tem mudado a vida das pessoas. Temos feito entrevistas em rádio, divulgado na televisão, em projetos sociais, escolas, etc. Isso tem mudado muito a vida das pessoas, não só no sentido material, às vezes uma herança, às vezes um alimento, mas também no sentido emocional, no sentido anímico. Afeta a própria alma da pessoa e o reconhecimento dela enquanto identidade pessoal. O 4º Juizado Civil da comarca de Goiânia tem 22 voluntários. Saiba agora como é a atuação deles. Jennifer Rosas está no 5º período na universidade. A atividade desenvolvida pelo profissional de direito abrange várias áreas. A jovem viu no estágio a possibilidade de encontrar o caminho que pretende percorrer futuramente. A expectativa que fica é ter um contato maior com o direito, com os profissionais de direito e me desenvolver como uma profissional. Desempenhar atos cartorários, realizar penhoras e acompanhar audiências são algumas das atividades desempenhadas pelos estudantes de direito que fazem estágio voluntário no 4º Juizado Civil de Goiânia. A atividade é desenvolvida por jovens acadêmicos da Universidade Federal de Goiás. Esse contato é muito importante porque, como eu disse, muitas pessoas também estão na mesma situação que eu, não sabem o que seguir. Então eu acho que essa oportunidade é importante porque vai ajudar muitas pessoas, inclusive eu, a ter esse contato com a prática e saber
pelo menos ter uma luz do caminho que vai seguir. O juiz André Lacerda é o responsável por supervisionar toda a equipe. Para padronizar os atos repetitivos e dar seguimento às ações que já estão apresentando resultado positivo, o magistrado realizou uma força-tarefa. Atualmente, todos os 5.000 processos estão em dia. Essa força-tarefa foi feita para poder, primeiro, alinhar entendimentos, racionalizar os trabalhos, ter uma padronização daquilo que são de demandas repetitivas, né? Até foi sugerido a criação de um grupo de WhatsApp de todas as pessoas que trabalham aqui, para que uma mesma dúvida seja compartilhada de forma atualizada e rápida. Então, todos têm acesso ao cabedal que é produzido aqui dentro do juizado. E os estagiários chegando já vão pegar isso de forma organizada, com a tutoria de cada um dos que trabalham aqui, acompanhando a cada trabalho, porque existe uma pré-análise, isso é analisado pelos servidores e depois analisado por mim, por eventuais juízes que substituírem, para eles terem realmente um aprendizado efetivo e não ser só uma força de trabalho, porque não é essa a intenção do estágio. Confira agora algumas decisões tomadas pelos magistrados do TJGO nos últimos dias. Empresas devem indenizar por acidente provocado por pneu defeituoso. O juiz Felipe Levi Jales Soares, da Vara Civil da Comarca de Águas Lindas de Goiás, condenou a Hyundai Caoa do Brasil e a empresa Kunru Tire do Brasil a pagarem solidariamente R$ 97 mil a uma mulher a título de indenização por danos materiais. Ela e o marido se envolveram em um acidente de trânsito causado por estouro do pneu do veículo. Ao analisar o caso, o magistrado entendeu que, com base no artigo 12 da Lei 8.078 do Código de Defesa do Consumidor, tanto o fabricante, produtor, construtor nacional ou estrangeiro, quanto o importador, respondem pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes do produto. Juíza condena a organização criminosa que roubava carros em Goiânia. A juíza Placidina Pires, da 10ª Vara Criminal de Goiânia, condenou integrantes de uma organização criminosa que agia em Goiânia. Eles roubavam veículos mediante ameaça armada, adulteravam seus sinais identificadores, instalavam placas falsas de outros carros regulares, produziam documentação falsificada e os vendiam em outros estados. A investigação do grupo, realizada pela Polícia Civil do Estado de Goiás, durou 8 meses. O líder da organização, Alex Pereira Mendonça, já havia sido investigado pelos crimes de receptação e posse ilegal de arma de fogo. Secretaria de Educação de Aparecida de Goiânia terá de matricular criança em CEMEI. A Secretaria de Educação do município de Aparecida de Goiânia deverá providenciar, no prazo de 10 dias a partir da sentença, a matrícula de um menor no Centro Municipal de Educação Infantil Geralda Ribeiro, em período integral. Em caso de descumprimento, o Poder Executivo terá de arcar com as despesas educacionais dele em instituição de ensino privado, próxima à sua residência, sob pena de bloqueio dos valores das despesas na conta bancária de movimentação do Fundo Municipal de Educação. De acordo com o processo, a mãe do menor fez matrícula dele no CEMEI, porém não foi contemplada sob o argumento de inexistência de vagas. E a seguir, no quadro Justiça em Foco, vamos receber a juíza Flávia Zusa, da comarca de Lusiânia. Até já! A Agenda Judiciária já está de volta e você confere agora o quadro Justiça em Foco. No quadro Justiça em Foco de hoje recebemos uma juíza que é também mãe, é claro, em homenagem à Semana do Dia das Mães, a doutora Flávia Zusa. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Maria. A doutora é titular lá em Lusiânia, mas a gente vai falar um pouco mais hoje da mulher e da mãe, é claro, doutora. É mãe de quantos filhos? De 2 meninos. E como é que foi para conciliar essa carreira que é tão, né, tem que se dedicar tanto de juíza com a parte de mãe? Eu acho que a gente, mesmo sendo juíza, não foge ao desafio da maternidade de qualquer mulher, né? Sim. Na atualidade, as mulheres, e eu acho que eu sou dessa geração, retardaram a maternidade em busca do crescimento profissional. Estabilidade, Isso, né? Estabilidade. Então, assim, eu já estava aprovada no concurso, já era magistrada titular. Depois de 8 anos, veio o primeiro filho.
E aí, em razão também dos desafios profissionais, meu segundo filho veio depois de 7 anos. Quase que a gente vai desistindo e fala, não, vamos lá, vamos fazer minucioso. Exatamente. E aí os meus 2 filhos foram muito bem planejados e o momento da maternidade foi escolhido como o mais propício para essa dedicação que exige muito da mulher. Entendi. E a maternidade passou a influenciar de alguma forma na sua carreira, a questão da sensibilidade como mãe? Isso, sim, a senhora percebeu que mudou a partir do momento que foi mãe? Sim, influencia sim. Lógico que todos nós temos filhos, né? Isso é importante para ser juiz, para ter esse desenvolvimento humano e solucionar os conflitos das pessoas. Sim. É importante que essa visão familiar seja vista na maioria dos conflitos que nós lidamos, mas a maternidade aguça muito mais em nós a sensibilidade com a visão do sujeito, né, da pessoa infância, da pessoa criança. De cuidar. Né? É diferente. Uhum. Então, eu vejo que depois que eu me tornei a mãe do Caio e a mãe do Igor, profissionalmente me ajudou muito a tomar algumas decisões. Tem algum ponto, algum fato específico na sua carreira, nessa sua jornada na magistratura, que ficou bem claro, assim, evidente que você teve esse sentimento de mãe? A senhora até me lembrou de uma questão do abrigo que vocês conseguiram fazer lá em Lusiânia. Conta um pouquinho pra gente como foi. Foi. Eu já tinha entrado em outros abrigos, né? Até mesmo antes de ser magistrada, eu sempre tive essa vontade de cooperar, sim, né? Mas quando eu visitei um abrigo na qualidade de juíza, depois de ser mãe, mesmo em substituição no Juizado da Infância e Juventude de Lusiânia, a situação que eu vi e que eu precisava com o meu trabalho administrar foi movida por um desejo de mudança, sim, né? Então, ao me deparar com o abrigo da cidade, que precisava de recursos financeiros para trazer mais qualidade de vida para crianças abrigadas, eu desenvolvi em parceria com o Ministério Público, servidores, empresários da região, um projeto que é o Ciranda Cirandinha, e que o Agenda Judiciária já teve a oportunidade de cobrir, sim, que desenvolvemos uma obra, né, em um dos abrigos da cidade, que contemplou 207 metros quadrados de área construída, voltado para brincar, voltado para estudar, voltado para a prática de atividades esportivas, trazendo mais dignidade humana para a infância de Lusiânia. Uma estrutura mesmo que essas crianças precisavam. Exatamente. Isso foi constatado no dia 10 de janeiro do ano de 2013, depois de uma visita num abrigo. E até hoje essas crianças são beneficiadas com essa obra? Sim, todas as crianças que passam por essa casa, Puríssimo Coração de Maria, que é um abrigo de Lusiânia, estão lá voltadas para um abrigamento, elas são beneficiadas por essa estrutura, uhum, que é cuidada, é zelada e acompanhada pelo Juizado da Infância e Juventude de Lusiânia. Muito legal. Doutora, e essa questão também, né, de por ser mulher lá, a senhora estava me falando também que a juíza na vara de família é uma mulher também, a doutora, sim, Flávia, né, sua colega, e por Lusiânia ser a região do entorno, a gente sabe que é uma área complicada, né, em relação à violência e tudo mais. Como é essa força de vocês para lidar com esse trabalho lá na região? Pois é, eu já fui ameaçada de morte, né? Inclusive, em uma das ameaças, o nome do meu filho foi veiculado em ameaça em Lusiânia. E a situação do entorno do Distrito Federal, que tem índice de violência mais altos, né? Causa um combate à criminalidade intenso. E as autoridades, no caso, as juízas de Lusiânia, são respeitadas pela sociedade. Sim. Nós não temos nenhum tipo de problema profissional em razão da nossa conduta. É óbvio que uma situação extrema como essa, de ameaça de morte, não nos intimida, claro, né? Nós exercemos a nossa autoridade, a nossa profissão, com independência e com a coragem que todos que ocupam esse cargo têm que ter. Eu me sinto muito orgulhosa de estar em Lusiânia acompanhada de valorosas colegas. E fazendo um bom trabalho, né, obrigada, doutora? Só para a gente finalizar esse bate-papo, gostaria que a senhora destacasse como é que está o trabalho lá na comarca, uhum, de Lusiânia, como é que a justiça tem sido feita lá e como é que está sendo o trabalho de vocês, junto, claro, com a doutora Flávia também. Sim, nós temos projetos pioneiros, né, lá em Lusiânia,
como da administração do arquivo judicial, de descarte de processos físicos, né? Nós temos justiça restaurativa, que é feita com esse olhar humano, voltado para o desenvolvimento dos conflitos, pela solução com a colaboração da própria parte que está envolvida em conflito. Em Lusiânia, eu posso destacar que o ano passado, como tutora da EJUG, né, que é a Escola Judicial aqui do Tribunal de Justiça, eu trabalhei em desenvolvimento e estudo do Código de Processo Civil com servidores da 7ª Região. Para estar bem naquela transição, né? Isso, porque com o novo Código, né, de Processo Civil, nós precisávamos estudar e preparar os nossos servidores para essas modificações, né, do trabalho no dia a dia. Sim. Então, foi estudando junto com eles, ensinando e aprendendo junto com eles essa troca de experiência, que no ano passado nós fizemos encontros mensais e foi muito valoroso, né? É sempre um desafio, a gente tem que estudar mesmo. Tá bom. Doutora Flávia Souza, então, feliz Dia das Mães para a senhora. Obrigada por ter vindo aqui, obrigada pela participação. Eu que agradeço, estou sempre às ordens e adoro voltar aqui. Ok. Esse foi o Justiça em Foco de hoje. Até o próximo. O Agenda Judiciária faz mais um intervalo e daqui a pouco já estaremos de volta. Uma exposição em homenagem ao Dia das Mães teve início no TJGO. Confira. Até o dia 11 de maio, no Espaço Cultural Goiandira do Couto, que fica no hall do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 8 artistas plásticos vão expor quadros e esculturas que ilustram imagens de mães. Algumas obras mostram um sentimento voltado às mães, como amor, carinho e fraternidade. O regionalismo goiano e imagens religiosas também são representadas. O presidente do TJGO recebeu uma visita da comitiva de advogados do Estado de São Paulo. Confira. Representantes da Associação dos Advogados de São Paulo fizeram uma visita institucional ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Gilberto Marques Filho. Na ocasião, os advogados levantaram a necessidade de possíveis ajustes técnicos para facilitar a leitura do Diário de Justiça Eletrônico do Judiciário Goiano. Veja agora as oportunidades de cursos e concursos disponíveis no Poder Judiciário em todo o país. A Procuradoria-Geral do Acre está com inscrições abertas para o concurso destinado a preencher 10 vagas, sendo uma reservada a pessoas com necessidades especiais na função de Procurador do Estado Classe 1. As inscrições vão até o dia 25 de maio e devem ser feitas no endereço eletrônico da Fundação Escola Superior do Ministério Público. No estado de Minas Gerais, a Câmara Municipal de Alto Rio Doce publicou o edital de abertura das inscrições do concurso público para o provimento de uma vaga para o cargo de advogado. As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de agosto no site da Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira. Confira agora a agenda do Judiciário Goiano para os próximos dias. No dia 17 de maio será inaugurado o Sejusc em Jandaia, às 10 horas da manhã. No dia 18 será realizada a entrega da reforma do Fórum de Formosa. Já no dia 19 será a vez da inauguração do Sejusc no Procon, que fica na Rua 8, no setor central, em Goiânia. Estamos no mês que se comemora o Dia Nacional da Adoção. A partir de hoje, no final do programa, você verá depoimentos de famílias adotantes. Acompanhe. O nosso começo foi como todos os casais. A gente queria filhos biológicos primeiro. Nós queríamos adotar, mas queríamos filhos biológicos primeiro. E a gravidez biológica não veio, né? Foi difícil, a gente fez tratamento, fez inseminação, fertilização e não conseguia engravidar. E aí a gente decidiu pela adoção. No dia do telefonema, né, que a gente espera o tal telefonema, a tal ligação. No dia do telefonema, quem atendeu o telefonema, quem recebeu a ligação foi meu esposo, avisando que tinha uma criança no nosso perfil e que a gente tinha que conhecê-lo e ver se tinha interesse, né, de ficar com essa criança. Eu estava num posto abastecendo um caminhão da empresa, o telefone tocou.
A assistente social me ligou. Quando ligou, as pernas bambeou. Aí eu larguei o caminhão na bomba lá e já corri que era ao lado lá. Chamei meu pai, meu pai falou, vai logo. Aí a gente fui lá, busquei a Laila na escola. Aí nós fomos pro juizado. Do juizado a gente fomos lá pro Sol Nascente, que era o abrigo Sol Nascente. Chegamos lá, a assistente me acompanhou até o meio do pátio, veio com ele até o meio do pátio. Eu entrei até numa certa departamento lá e ela falou, você aguarda aqui. E veio com ele, com uma regatinha amarela e uma cuequinha azul. E já veio rindo de lá pra cá. Já bateu o olho e falou, é esse, meu amor. Que eu nunca vou esquecer o sorriso dele. Tava assim, foi no mês de dezembro, no início do mês de dezembro, tava começando a época de Natal, eu lembro que tinha uma árvore de Natal do lado assim, meu esposo entrou e veio com ele nos braços, né? Aí a gente ficou com ele lá um pouquinho, né, conhecendo ele, e mais do que depressa a gente ligou para a assistente social e falou que era ele mesmo, nosso filho, que a gente queria ele. No outro dia a gente saiu, pegou a minha mãe, e foi buscar ele no abrigo. A gente não tinha nada, porque como o nosso perfil era uma criança de 0 a 2 anos, né, a gente não tinha como comprar um enxoval, como preparar nada, porque a gente não sabia qual que era a idade que ele ia chegar. Então a gente saiu de lá do juizado direto para as lojas, para poder comprar roupinha para ele, porque ele saiu com a roupinha do corpo, para comprar roupinha, para comprar as coisas que ele precisava. E quando foi em fevereiro, início de fevereiro, o médico com que eu tinha feito a fertilização me ligou. E aí eu conversei com meu esposo, né? E agora? Nós temos um bebê, o que a gente faz? Aí o meu esposo concordou da gente fazer uma terceira tentativa. Então a minha filha é fertilização in vitro. E eu engravidei em fevereiro. Então eu fiquei com o Jason pequenininho, né? Com 5, 6 meses e grávida. Depois que a Melissa nasceu, a gente passou por preconceito, né? Porque a adoção tem preconceito, sim. Em alguns casos a gente teve algumas situações de preconceito até dentro da família, né? Eu lembro que uma vez a gente foi a uma festa e um grupo chegou, né? Umas pessoas chegaram e falaram pro meu sogro assim, esse aí é o menininho que o seu filho pegou para criar? E meu sogro ficou extremamente nervoso e falou que não é, esse é o meu neto, é filho do meu filho e vamos parar com essa história por aqui. Eles são iguais, aonde a gente sai, são iguais, não tem diferença, o amor é o mesmo, tanto faz por ele como por ela. Inclusive eles mordem ciúme um do outro, se um sai, pai, tá na hora de buscar a Melissa, pai, tá na hora de buscar o Jason. Então ele tem aqueles carinhos, aquele afeto dos dois, mesmo sem aquelas dificuldades, aquela briga, sempre briga, mas sempre estão juntos. Eu estou na fila pela segunda vez, a gente já fez o processo, né? Passamos por todo o processo, pelo curso novamente e estamos inscritos no CNA. E hoje o nosso perfil é ainda uma criança menor, de até 3 anos, porém a gente abriu assim para diversas doenças, doenças tratáveis, doenças curáveis ou não. A gente só não colocou deficiência, porque a gente acha que por enquanto nós não estamos preparados. Mas eu coloquei HIV, né, que a grande maioria das pessoas não aceita. A gente colocou doenças incuráveis, doenças que têm tratamento cirúrgico. Então, a gente abriu bem esse perfil. Que o papai do céu mandar, igual aconteceu com ele. A gente puseram sexo, então é o que vir, vai ser bem-vindo. Nos aguarde de braços abertos, como eu, como a Laila, como o Jason e a Melissa. E termina aqui mais uma edição do Agenda Judiciária. Obrigada pela companhia, uma ótima semana para você e a gente se encontra no próximo programa.